Muito boa noite, muito boa noite! Estamos começando Cultura Urbana aqui pela Just View, seu programa de segunda-feira às 8h30 da noite. E hoje falando, assim, eu não tenho nem como falar desse cara, que assim, é a pessoa, eu acho que é um marco pop no universo, é a pessoa mais importante, eu acho que o artista mais importante do mundo. Estou falando de Michael Jackson e com muito prazer aqui estou recebendo o produtor responsável por trazer esse musical aqui no Brasil e uma das participantes desse musical. Estou falando de Fabiana Figueiredo e Edson Cabreira Júnior. É isso mesmo? Tudo bem, galera? Tudo ótimo. Cara, que legal, né? Esse musical tá em cartaz em Londres há 7 anos, é isso? Na verdade, ele nasceu em 2001. Existe em Londres uma festa que homenageia Michael Jackson e que reúne milhares de pessoas vestidas de Michael Jackson. Uhum. E nessa festa, um dos organizadores, um dos promotores dessa festa, criou uma homenagem para Michael Jackson num formato mais teatral. Uhum. E convidou o Michael para assistir e receber um prêmio. Ele foi, assistiu, gostou e sugeriu que isso virasse algo para teatro. Ele sugeriu. Em 2005 estreou, fez uma tour pela Inglaterra, o formato já num teatro. E em 2007 estreou no Lyric Theatre em Londres. Uhum. E aí está em cartaz lá desde então e deve ficar aí por mais um bom tempo. Com certeza, né? Então, outra curiosidade que eu queria saber, ele chegou a assistir também o Thriller Live lá? Assistir como foi? Infelizmente, no Lyric Theatre, ele tinha já reservado os ingressos, ele iria uma semana antes da estreia do This Is It, mas ele faleceu e infelizmente não pôde ir. Os irmãos foram, assistiram, se emocionaram, que pela primeira vez eles assistiram um tributo a Michael Jackson e que realmente sentiram a emoção de ter o Michael Jackson no palco. Eu acho que, e aí vem o que é a grande coisa desse espetáculo, né? Ele é um espetáculo criado por um grande fã e amigo de Michael Jackson, dirigido e coreografado por um grande fã de Michael Jackson, e ele é dançado, cantado, interpretado por grandes fãs de Michael Jackson. Então essa energia dentro do palco faz com que a força do espetáculo seja muito grande e a gente consiga reviver a emoção dos shows de Michael Jackson. E para você, como coreograficamente falando, é um espetáculo muito difícil? Eu acho que o mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim, porque tanto as coreografias quanto o nome é um peso muito grande, né? Não é à toa que ele foi o rei do pop e ainda é considerado um dos melhores bailarinos que existiu. E isso faz com que o peso seja maior e toda a proporção do espetáculo seja assim muito maior. Uhum. E é muito bacana, né? Que é um trabalho único no Brasil. E como que foi esse processo de seleção? Foi surreal, né? Foi surreal, de 40 milhões de pessoas para chegar aí. Foram 2.800 inscrições que viraram 700 audicionados, que dançaram por 12 horas durante uma semana e iam sendo eliminados pelos coreógrafos e diretores de Londres. E como que foi essa adaptação aqui? Você comprou os direitos de letra e música do espetáculo e fez um outro espetáculo aqui? Você tinha que seguir uma franquia igual? Não, é uma coprodução entre a Fly Music, que é a detentora do direito, e a Future Group, que é a minha empresa. Então, a gente trouxe o espetáculo para cá, adaptou uma série de coisas nele. Pela primeira vez o espetáculo está usando um elenco não londrino. Olha, que legal. Né? Desde o primeiro Thriller ele é 100% londrino e no Brasil a escolha foi de ter um elenco de londrinos e brasileiros. Entendi. Então a gente tem alguns cantores são ingleses, os bailarinos são brasileiros, o garoto que faz o Michael Jackson na época de criança é brasileiro. Uhum. E a ideia de trazer os bailarinos brasileiros é trazer um pouco da paixão do brasileiro para o espetáculo. Legal. Além disso, a gente tem 2 cantores brasileiros. O que aconteceu foi que o resultado dessa coprodução foi uma coisa tão bacana que fez mudar o espetáculo de Londres. Olha. Então, muitas das coisas que foram criadas para cá, como a inclusão da música Human Nature, como algumas mudanças no They Don't Care About Us, até no formato da escolha do elenco inglês, mudou por conta do que aconteceu aqui. Você entendeu, gente? É o Brasil agora ensinando a galera como faz espetáculos musicais no mundo, entendeu? Isso é uma coisa para se orgulhar mesmo, claro, né? Claro. Muito legal. Né? Até porque a gente tem isso, né? A gente é um país absolutamente musical, a gente é um povo muito, né? A gente adora a dança, a gente adora tudo isso. E eu acho que assim, a palavra
final do diretor foi que trazer Thriller para cá é trazer Michael Jackson para casa. Essa é a sensação que ele tem, legal. principalmente aqui em São Paulo. E que ele considera esse grupo de bailarinos como um dos grupos mais talentosos que ele já trabalhou. E o Gary Lloyd, que é o diretor do espetáculo, é um dos principais diretores e coreógrafos de Londres. Um cara super premiado, super conhecido e que realmente considera o bailarino brasileiro um dos melhores do mundo. Que máximo. E como que foi essa conversa lá no começo? De falar, vamos fazer com bailarinos brasileiros. Existiu e aí vai ser mesmo? Eu acho que quando a gente conversou com o diretor a primeira vez e vamos fazer com bailarinos brasileiros, ele na hora topou, não teve a menor dúvida. E a partir daí rolou um processo de aprovação disso, porque uma coisa que é importante, o Thriller é o único espetáculo autorizado pelo estate do Michael Jackson, que é realmente quem cuida da obra do Michael Jackson, quem cuida do interesse dos herdeiros de Michael Jackson, que são os filhos dele. Entendi. Então, é um espetáculo que tem um cuidado muito grande por conta disso. A gente tem que respeitar uma série de normas e padrões, e padrões até técnicos do espetáculo, por conta de ser um espetáculo aprovado pelo estate e aprovado pelo próprio Michael. Então, teve aí um processo de quase 6 meses de aprovação desse novo formato, de bailarinos brasileiros, das ideias que foram agregadas ao espetáculo, e a partir de aprovado a gente começou a trabalhar e um pouquinho depois a gente estreou. Que legal. Aí falando desse processo aí, a gente tem um vídeo das audições do espetáculo, e depois eu queria que você comentasse como é que foi o seu martírio para entrar. Vamos lá. Rodrigo Faro, isso aí, ó. Mal passou a emoção da escolha e os nossos pequenos Michaels já estão trabalhando duro. Felipe, Diego, Pedro e Isaac ensaiam para sua primeira apresentação em público, que vai ser aí no palco do Melhor do Brasil, ao seu lado, Rodrigão. Nossos 4 garotos passaram por aulas de inglês, aulas de música, dança. Olha, isso aí foi o teste do pessoal para escolher o Little Michael. O Little Michael, isso. Cantar é fácil? Eles fizeram É nada. quase Ó, parecido com tá um aprendendo reality. a cada dia que Olha Os que meninos. legal. E você que ficou responsável depois no elenco por eles? Na verdade, quando eu soube que eram os 4, a produção me passou a responsabilidade de ensinar a coreografia, que o Gary tinha me passado a coreografia do ABC para eles, e eu tive que ensinar eles a dançar, na verdade. Quer dizer, porque só tem muitos isso? deles que não sabiam 2 pra lá, 2 pra cá. Mentira, sério? Eles passaram pelo vocal e não Eles sabiam passaram dançar. pelo vocal, Muito. mas assim, Mas será que eles já estão Ah lá, três você. deles, tem câmeras, 3 deles TV, que faziam palco já Melhor um do pouco de Brasil. dança, tem um que já participou de musical, Cada um tem reage do seu um jeito. que ele Felipe foi é o tímido nato da turma. como Michael Jackson, ele sabia dançar Michael Jackson, mas Michael Jackson quando era Já mais Pedro Henrique, velho, né, na Entendi. verdade, então ele sabia as coreografias de Bad, de Thriller, mas o ABC mesmo teve que ser ensinado e preparado com É a hora calma. de subir no Olha palco. que doideira. Qual foi esse processo? Qual foi esse tempo deles serem selecionados e depois o tempo seu de aprendizado com eles? Eu dei 1 mês e meio mais ou menos de aula para eles antes de começar os ensaios dos adultos. Seria da gente mesmo. Entendi. E depois disso continuou os ensaios normalmente com eles e com os adultos mesmo, e continuou o processo por 1 mês. A gente ensaiava 12 horas por dia, é bem cansativo, mas chegamos 12 no horas. objetivo, né? E quantas crianças começaram para chegar nessas 4? Seu primeiro desafio. 50. E assim, quando você compara esse número às audições de bailarinos, né, que foram mais de quase 3 mil inscrições, o número parece pequeno. Mas são 50 meninos entre 8 e 12 anos que não tenham mudado de voz, que tenham desenvoltura para dançar, que consigam atingir notas super agudas, que são as notas do Michael Jackson. Que doido. Não, Então é um mundo, né, de Não, criança. Gente, E o legal é que, assim, essas audições foram feitas, o pessoal de Londres voltou, o diretor, o Gary, o diretor do espetáculo, e o diretor musical do espetáculo, voltaram para audicionar essas crianças. Elas participaram de um processo de audição até um pouco diferente da audição tradicional. Na verdade, os ingleses têm um processo de audição muito diferente da audição tradicional. Eles buscam um talento nesse processo que eu acho que por aqui a gente peca um pouquinho.
Eles vão muito fundo em algumas coisas no que eles querem ver. Muitas vezes eu vi os técnicos brasileiros falando, mas pô, precisa fazer o garoto fazer tanto, quer dizer, precisa exigir tanto do bailarino, ele já não vai ensaiar, ele já não vai aprender. Não, eles querem ver a fundo o talento desse cara, o quanto esse artista aguenta de pressão. Entendi. Né? Porque não é só estar, não é só estar, não é só saber fazer aquela coreografia. Não É foi aguentar com as crianças, toda, foi com a gente também. Isso. É aguentar toda a pressão psicológica, toda a pressão física. O espetáculo é um espetáculo com 33 músicas, sendo que 26 delas são coreografadas. Então, quer dizer, é muita coisa. Quer dizer, você e o resto, assim, você tem que comer, fazer academia, fisioterapia, porque senão verdade, morre. Assim, dieta é a última coisa que eu faço nesse espetáculo. Não precisa, né? Na verdade, assim, eu tenho que fazer uma dieta de atleta, que mal ou bem a gente é atleta ali, não tem como ser menos do que isso. E virou uma dieta balanceada, na verdade, né? Você não pode comer tanto antes de fazer o espetáculo, porque senão você não aguenta. Nesse espetáculo não se trabalha com swing, que são pessoas que substituem outras pessoas. Não se trabalha? Não se trabalha. Então, Uau. todo mundo faz tudo. A gente já tem 14 bailarinos no elenco, então tem aí uma margem para se alguém se machuca e etc. Daí vocês têm esse trabalho de ir trocando, de repente? Que a gente chama de reblocking, né? Entendi. Assim, já aconteceu várias vezes da gente ter que... alguém se machucou em uma coreografia, a gente sabe quem é o oposto de quem e não vai fazer tal coreografia. Entendi. É tudo na nossa uma dança nas mente. cadeiras. Não, né? e do nosso lado, a gente trata eles como atletas, né? E é uma coisa que a gente vê que é muito pouco pensada aqui, né? Eles são atletas. Exatamente. Eles têm que se alimentar como atletas, treinar como Exatamente. atletas, ter cuidados físicos. E no Brasil a gente ainda não tem essa política, né? O cara acaba o espetáculo domingo, obrigado, gente, até quinta-feira, tchau. E sai do espetáculo, vai pra balada, enche a cara, no outro dia volta. Né? Então acontece muito isso. E a gente está vendo que no começo acontecia, agora acontece muito menos, porque eles não têm força para fazer o espetáculo. Entendi. E ainda não tem como ser metade, não tem como dar 50% no palco, porque De todo novo, mundo né? olha... É um espetáculo todo mundo feito... tá esperando muito. Não, e é um espetáculo feito por fãs, né? É. Então, eles se entregam muito. Não só os bailarinos, mas os cantores, eles se entregam de uma maneira que eu, pessoalmente, nunca vi. Num espetáculo, uma entrega tão intensa. Porque de Michael Jackson, né? Michael Jackson. Eu acho que não existe um artista que seja unânime como Michael Jackson. E pra gente, quando decidiu trazer o espetáculo, a decisão foi exatamente essa. É um artista unânime. Eu não tenho o que explicar. É Michael Jackson. Então, pra gente ver um pouquinho de Michael Jackson, vamos dar uma olhada no teaser aí, só pra vocês ficarem com muita vontade de ir até o Credit Card Hall conferir Thriller Brasil, Thriller Life Brasil. Vamos lá. Tá aí, só um gostinho do espetáculo que ficou em cartaz no Rio, foi pra Brasília e agora está aqui, né? Isso. A gente ficou 7 semanas no Rio. Surpreendente o resultado, a gente não imaginava que o Rio daria uma resposta tão grande quanto deu. Brasília foi um fora do normal, foram 5 apresentações, completamente lotada as 5 apresentações. Uau! E agora São Paulo a gente estreou no dia 10 de maio. E estamos de casa cheia primeiro final de semana todo, esse próximo final de semana também. Falando de uma casa de 4.000 lugares, né? O Credit Card Hall é uma casa de show. E a ideia, acho
que uma coisa que é importante é a ideia de levar para o Credit Card Hall. A gente teve propostas, quando a gente trouxe Michael Jackson, todos os teatros nos procuraram, queriam esse show nas suas casas. E a ideia de levar para o Credit Card Hall foi, assim como Michael Jackson é tão democrático, a gente precisaria de ingressos democráticos. Entendi. Então, no Credit Card Hall eu consigo ter ingressos inteiros que começam em R$70 e vão até 270, se eu não me engano. Mas aí você tem meia entrada a R$35, quer dizer, é preço de um cinema. Exatamente. E a ideia de trazer para uma casa dessa é poder oferecer para as pessoas isso. Que bacana, que legal. Não, ótimo. Eu acho que tem tudo a ver. Michael Jackson tem que ser acessível a todo mundo, né? Porque é o que você falou, quem não gosta de Michael Jackson, né? Gente, a gente já terminou nosso programa. Foi rapidíssimo. Foi. Com certeza ficou todo mundo aqui curiosíssimo para assistir. O espetáculo, né, que estreou recentemente aqui em São Paulo. E agora fica, então, até... Ficamos até dia 23 de junho aqui em São Paulo, sempre de quinta a domingo, sendo que no sábado e no domingo são 2 sessões. No sábado, umas 5h30 da tarde, outras 9h30. No domingo, umas 4 da tarde, outras 8. Na quinta e na sexta, sempre às 9 da noite. Legal. E eu também não posso deixar de falar, de mandar um beijo também para Leila Moreno, que está no elenco, minha amiga, que está aí como uma das cantoras, uma das únicas cantoras brasileiras no espetáculo. Ela e o Renato são os cantores brasileiros, são os representantes brasileiros. A Leila se apresenta todo domingo às 4 da tarde. Olha, isso aí, gente. Se quiser ver Leila Moreno em Thriller, então vá na sessão das 4. Você tá lá todos os dias. Eu tô sempre. Então, para terminar, nesse clima meio thriller, eu gostaria que você me falasse qual que é a sua palavra preferida hoje. Eu aprendi com essa palavra muitos sentidos, que se chama delicadeza. Olha, delicadeza. Então deixa a sua delicadeza marcada pra gente. Pode escolher um espaço aqui no nosso mural e a gente já levanta aqui, a gente já para agradecer vocês. Tá obrigado. Bom. Obrigada. Obrigado. Vida longa, Michael. A gente espera você lá no show. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.